Fazia tempo que não vinha. Saudades da Mauri, pô. Rufo, uma salva de palmas. Deixa eu falar com vocês agora, a presença ilustre. Você que está nos acompanhando aí pela TV, pelo rádio, pela internet, a gente está aqui. Eles já são quase integrados. Olha a elegância. Você tá aí sim, hein? Tá até com vergonha de estar de boné. Eterno não fala português. Nosso querido Baldir Rufo, vamos falar de uma matéria muito legal. Não sei se vocês viram, saiu recentemente, que é o quê? É a diferença de carro híbrido em relação aos super híbridos. E super híbridos são esses aqui que a gente vai falar agora. É isso, né, Rufo? É isso mesmo. Boa tarde a todos aqui. Os super híbridos da BYD, Emílio, estão num outro patamar. Até porque quando a gente fala de BYD, dá para comparar com uma Apple, com uma Microsoft, é uma gigante no mercado. E não é uma gigante, está ficando uma gigante no Brasil, mas é uma gigante global. Então esses super híbridos são carros plug-in, os super híbridos da BYD, que você tem a combinação dos dois motores para entregar uma superpotência, diferentemente de outros carros que tem no mercado. A prioridade do super híbrido da BYD é o elétrico. Certo. É como se o motor a combustão fosse um auxiliar. Então ele usa a potência combinada, eles têm até 1.200 quilômetros de autonomia. Se usar só no elétrico, de 110 a 120 quilômetros só no elétrico. E só nesse sisteminha de você usar na parte elétrica, você já consegue, se tiver um protocolo, uma rotina interessante, fugir do posto de gasolina. Não é isso, Baldi? É isso, né, Baldi? É isso aí. Quando nós falamos dos nossos produtos, isso aqui pode até soar como um merchandising, um comercial. Mas quando vem uma tabela de um órgão oficial que é responsável no Brasil por fazer essa validação das tecnologias, sobretudo dos automóveis, do setor automobilístico brasileiro, isso é algo que pode validar formalmente aquilo que nós falamos, a diferença de um carro híbrido para um carro super híbrido. Por que nós usamos super híbridos na BYD e qual é a diferença entre os nossos carros e os das demais montadoras? Então, essa é uma grande informação oficial que vem validar, né, que vem referendar o porquê que nós aqui falamos todas as semanas, todos os dias, para poder realmente ensinar as pessoas de um modo muito simples, para poder fazê-las entender toda essa transição tecnológica que existe hoje no setor automobilístico, quais são as diferenças entre todos. Então, isso aí, você vai sentir o carro, você tem que ir na concessionária. Já são quantas no Brasil? Hoje são 170 concessionárias. São 170 concessionárias. Tem o QR Code para você experimentar. Porque muita gente fala, a gente vê a internet, né? A internet está sempre comentando, sempre falando. Polêmico. Mas você tem que entender como é que funciona esse software, só sentando no carro e você vendo como é que funciona essa troca. Tecnologia. Porque o que aconteceu é o seguinte, né? O brasileiro, ele comprou a ideia desse híbrido. Só que essa tecnologia é só o BYD que tem. Os outros entraram nessa onda, mas é uma bateriazinha só para dizer que é híbrido. Não entrega. Então você vê muito carro... Ou para ganhar isenção de IPVA. Exatamente. Rodar no rodízio. É mais isso, né? Mas ele não é esse híbrido que a gente está falando aqui, que é o híbrido da BYD. Que é o super híbrido que entrega duas combinações que são perfeitas. Potência e economia. Você não precisa escolher uma delas. Você tem as duas, que o nosso carro tem o dobro de potência do que o carro de concorrente quando você fala de um BYD Song Pro ou de um sedã como o King. Se você avaliar os concorrentes diretamente, o nosso carro tem o dobro da potência. Se você avaliar economicamente, a BYD foi nessa tabela do Inmetro os 3 carros vencedores, o top 3. O primeiro é o BYD King, com até 44 km por litro. É o carro mais econômico entre todos os híbridos do país. É incrível. Então, 44. Impressionante. 44. O segundo foi o Song Pro com 40,6 e o Song Plus com 1.200 km de autonomia. E eu vou até trazer um dado aqui. O impacto da BYD no Brasil foi tão grande que hoje você vê até outra chinesa chegando no Brasil na esteira do sucesso da BYD. Ou seja, ela trouxe essa turma toda e vai ter preço muito mais democrático de carro, inclusive com uma notícia que eu vi na semana passada e teve repercussão muito grande de jornalistas, de um mimimi, Emílio, de mercado, tentando frear esse sucesso da BYD no Brasil. A BYD trouxe há pouco mais de uma semana o seu segundo navio para cá, pela segunda vez o Explorer. Eu vi. E eram mais 5.500 veículos. Então,
Primeiro, isso já derruba aquela história, olha, a BYD tem carro parado no porto, não tem peça, não. Quando começou a história das peças, a BYD trouxe junto com 7 mil carros, mais as peças. Agora trouxe mais 5.500 carros. E o que alguns órgãos estão fazendo junto, principalmente aos fabricantes nacionais, onde já a BYD já vai ter fábrica instalada também, vai ser fabricante nacional. Tentar frear esse crescimento, tentar antecipar aqueles 35% de imposto que foi deixado lá no governo Dilma, antecipar essa última cota agora para tentar barrar. E os caras estão falando isso. A BYD está vendendo tanto e está trazendo tanto carro e está tão democrático que pode prejudicar a indústria nacional. Olha que balela. É mais ou menos como na Fórmula 1, Zuckerman. Você fala assim, olha, a Ferrari está ganhando corrida, a McLaren, então vamos tirar eles do grid porque os outros lá de trás têm que ganhar. O cara que está apelando, né? O cara que está apelando. Então a gente vê esse impacto direto no consumidor e no bolso do consumidor de maneira extremamente positiva e o reflexo está aí. A quantidade de carros que a gente vê da BYD na rua, Baldi. E você vê, Rufo, que ninguém fala e defende em reduzir preço de carro ou melhorar a qualidade para poder transformá-la, né, no equilíbrio com esses que são competitivos. Fala em aumentar imposto para poder encarecer aqueles que não conseguem concorrer. Prejudicar o consumidor. Quem é prejudicado? Quem paga essa conta é o povo brasileiro. Lógico. Exatamente. Mas aqui é o seguinte, né? Eu estava falando assim, os 3 carros mais econômicos são da BYD. Exatamente. Que é o top 3 aqui, né? Essa agora é uma tabela do Inmetro, né? Uma informação oficial. Top 3, BYD King, o número 1, BYD Song Pro, o número 2 e o BYD Song Plus, o número 3. Tem mais um número, Emílio, que é bem interessante. Só não temos 4, né, Rufo? Porque não tem 4 modelos. Exatamente. Não, e dos 6 mais vendidos... Isso é os carros mais econômicos do Brasil. Do Brasil. Os 3 primeiros são BYD. E dos 6 mais vendidos elétricos no Brasil, 4 são da BYD, sendo que os 2 primeiros são o Dolphin Mini e o Dolphin. E a gente ainda tem o Seal e o Wheel Pro também. Então, você imagina, de 6 carros mais vendidos elétricos, 4 são da BYD. A BYD tem hoje no Brasil 70% do mercado. Ela cresceu de 2022 até o final do ano passado 327% nos emplacamentos. Ou seja, já emplacou 70 mil carros no Brasil e no mês passado, mais uma vez, recorde com 7 mil carros emplacados. Então, não dá para contestar números, não dá para contestar a quantidade de carros da BYD que você vê na rua, a quantidade de concessionárias que você vê, ou seja, e uma fábrica instalada no Brasil que já vai fabricar já um carro flex, né? E o líder de vendas que é o Dolphin Mini. Então esse retrato todo, ele é muito cristalino, Emílio. É muito, não é blá blá blá, e aí não adianta esse mimimi. Como vai ser um flex híbrido. Isso, vai ser um flex super híbrido. Super híbrido flex. Então você que está nos acompanhando agora, você tem que ir na concessionária experimentar o híbrido da BYD. O outro é uma bateriazinha, né? É uma bateria. É a gasolina movimenta a bateria. Isso. Né, o Rufo, não vice-versa. Ele é um auxiliar. Eu já vi esses carros, é uma bateria menor que o tamanho de um tijolo. Ela, na verdade, para dar um start na ignição, em algumas coisinhas, para mim o carro de verdade, um carro híbrido, ele tem que funcionar e tracionar o sistema nos 2 motores, ou a combustão ou o elétrico. Sim. E não ter um auxiliar para a parte de iluminação. Exatamente. É importante a gente esclarecer que as pessoas que não quiserem carregar o carro, porque ele é um super híbrido, você tem que carregar. Você não precisa carregar porque o motor a combustão ele pode alimentar a bateria, né, como a sua utilização. Então isso é muito claro. Quero carregar, carrego. Se você carregá-la, você vai ter toda essa performance que foi agora aferida por um órgão oficial. Até 44 km, até 1.200 km de autonomia, enfim. Ou se você quiser no seu dia a dia, o brasileiro roda menos de 100 km por dia num dado oficial em todo o país. Ele pode dirigir todos os dias durante a semana no 100% elétrico sem gastar uma gota de gasolina. Exatamente. Tem promoção? Opa, tem promoção, né? Então agora sim. Nas concessionárias, ó, você que está acompanhando aí você que está em tela, tem o QR Code aí com todas as concessionárias, são 170 para você. Em todos os estados. Em todos os estados. Qual é a promoção especial? Agora, Emílio, esse final de semana nós vamos fazer taxa zero em praticamente toda a linha, né? Nos super híbridos com taxa zero, Dolphin Mini, Dolphin. Então nós estaremos em todas as concessionárias do Brasil. O brasileiro, ele sabe e nós sabemos que tem dificuldade aí para poder pagar a parcela mensal. Sim. É o peso no bolso. Então agora nós vamos fazer taxa zero para poder ajudar. A título de exemplo, um Dolphin Mini você pode ter uma prestação por R$ 1.645 por mês. Então, quer dizer, o que você economiza de gasolina pode ser aí o que você
pagará a sua parcela mensal. Inclusive, muito motorista de aplicativo ganha assim, né? Exatamente. É uma grande sacada. Você vai estar onde, Rufo? Na próxima semana, na agência, na Pacaembu, BYD Pacaembu, perto de vocês aqui, dá para todo mundo visitar. E com outras promoções que a gente só pode falar na próxima sexta. Sim, hein? Tem que ir na loja. Na loja, você entrou no carro, já é. Sempre estão trazendo novidade para você. Então entra aí no QR Code. Obrigado, Baldi. Obrigado, Rufo.